Fala galera, Efrata na área, boa noite a todos. Hoje o Efrata está de uma versão nova do podcast. Estou aqui com essas duas pessoas magníficas, o senhor Gilberto, ele é o técnico do Se Vira, Márcio, que inclusive, a gente vai conversar aí, foi o meu professor e é uma pessoa espetacular. Estou aqui com meu pai, gente que mantém o Efrata. E antes de tudo, agradecer a todos os patrocinadores que patrocina o evento, está patrocinando aqui o nosso podcast hoje, é a Sedan Contabilidade, o despachante de Liade. Então, é sempre interessante, a gente fala que os patrocinadores têm peso, porque eles ajudam para proporcionar esse esporte tão maravilhoso que é o futebol. E a ideia do Efrata sempre foi, do início, uma transmissão simples de futebol na região, que deixa em evidência o jogador, o técnico, os diretores, os goleiros, né? A torcida inclusive, e também os comércios da região. Queria que o senhor desse aqui uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos nossos espectadores aí. E meu nome é Gilberto Sena, sou o Gil, conhecido como Gil no bairro do Nocó. Guarulhos, né? Para falar a verdade, sou conhecido em Guarulhos todo aí. Trabalho muitos anos aí no setor público de Guarulhos. E estamos aí, parabenizar aí o Efrata na área pela iniciativa, por esse podcast. Estou aqui com o professor Márcio também, que também faz parte da diretoria do Se Vira Futebol Clube. E estamos aí para mais esse evento aí com vocês aí. Perfeito. Fala um pouquinho pra gente também, Márcio. Eu estou feliz de estar aqui com vocês hoje à noite, né? Boa noite também ao público. E falar um pouquinho sobre o Efraim, que foi meu aluno, um aluno incrível, sensacional, medalhista da UBMEP, viu? Medalhista do quê? Da UBMEP, Olimpíadas Brasileiras de Matemática. São aí medalhista. Uma premiação, acho que é 5 mil no Brasil inteiro que conquista essas medalhas. O Efraim foi um Meus dois filhos também foram medalhistas também na UBMEP, né? O Eric e o David, de matemática. Caramba, E eu legal. sempre gostei de ter uma conversa com o Efraim com relação a investimentos. Ele tinha uma cabeça além da idade dele lá, naquela época, ainda ensino médio, né, Efraim? E estou muito feliz de estar aqui com vocês aí, participando desse podcast, né? Você vê que eu tenho um pouquinho de dificuldade com as palavras aqui. Na escola eu desenrolo, mas aqui eu tô um pouquinho nervoso. Fala um pouquinho pra gente aí. Pessoal, boa noite a todos aí, Eustáquio, né, todos os times que estão no Paulistão aí. Primeiramente, a gente não tem o microfone de lapela, é simples como a gente falou, mas isso aqui se deve muito aos patrocinadores mesmo, ao Gilead Despachante, né? A Sedan é que liberou esse espaço para fazer esse podcast aqui. A Sedan é uma contabilidade de empresas grandes e pequenas, né? Então, se você quer abrir a tua empresa aí para poder emitir uma nota fiscal, registrar funcionários, conta com a Sedan, fala com a gente transmite aí para vocês. O Gilead Despachante é o cara que resolve, né, aquilo que nós não queremos, ou por não ter conhecimento, ou porque não quer mesmo, ele vai lá e resolve, dá na mão dele lá que ele resolve tudo isso aí. E chaveiro Efrata, né? Porque o Efrata ele é um chaveiro de automotivo, né? De casas também, e fábrica de carimbo, professores, como o nosso amado aqui já sabe, precisa, né? Futuro patrocinador do Se Vira. Exatamente. Quem sabe sai uma ideia aí hoje. Mas se vocês não escutarem, perfeito, já sabe que ele vai falar mais alto para poder. É simples, pessoal, mas vocês merecem. Bom, a primeira pergunta que foi elaborada aqui pelo nosso Eliseu, que está ali atrás das câmeras, né? Meu querido, cuidar de time de futebol, né? Como você me falou que tem também a vanguarda, né? Velha guarda do Tabuão. E o Se Vira, que é um timaço, né? A gente já sabe que os caras é estrela e nós vamos jogar contra esses caras, a gente já sabe a dificuldade, mas veja bem, nós temos um problema, eu, Eliseu, o Efraim, de gerir
o time, porque todo mundo, quando você sabe que o jogador ele não é vaidoso e quer defender o escudo do time, é uma coisa. E tem o jogador que ele não quer defender o escudo, ele quer jogar, né? Se ele não estiver jogando, ele está nervoso, e se ele jogar, não importa se perde, empata ou se ganha, ele quer aparecer. Isso para gerir é muito difícil com jogadores muitas vezes medianos. Nós temos craque também no nosso time, mas assim, o Sevilla é um time que só tem craque, eu não vejo um cara ruim ali. E eu fico pensando, como gerir times assim, cara? Sinceramente, eu confesso para vocês que não é fácil. Não é fácil você ser gestor de um clube de futebol. Ainda mais na época de hoje, que o futebol virou, o futebol de várzea é semi-profissional. Isso, exatamente. Porque todos os clubes pagam jogador para jogar, entendeu? Então o jogador vai onde paga mesmo, entendeu? Então o clube que nem nós, o nosso Sevilla, que é um clube mais humilde, um clube de bairro, o Efrata, são clubes que não têm um patrocínio, que não tem condições de bancar jogador. É muito difícil você administrar um clube de futebol. O principal de tudo é o quê? Saber fazer gestão de pessoas. Que isso é extremamente difícil. Se lidar com máquina é muito mais fácil do que lidar com ser humano. Porque cada ser humano é de um tipo diferente, né? Ideias diferentes, pensamentos diferentes, reações, emoções. Né? Então é tudo diferente. Então é muito difícil você fazer gestão de pessoas. E esse é o principal, não só de um clube de futebol, de qualquer instituição. Seja na igreja, na sua casa, no seu trabalho. Então você tem que saber fazer gestão de pessoas. E isso como que eu posso falar que isso é dom de Deus, né? É dom de Deus. E o futebol é o seguinte, eu sou um cara apaixonado por futebol. O cara tem que gostar. Primeira coisa, o cara tem que gostar do futebol para poder fazer a gestão de um clube de futebol. Então, se o cara gosta de futebol, que nem eu, que sou apaixonado por futebol, joguei futebol a minha vida toda, desde que eu me conheço por gente, joguei futebol, quer dizer, na minha infância eu já tenho a idade um pouquinho avançada aí. Então, na minha infância, o que acontece? A gente não tinha tanta tecnologia, não tinha televisão, não tinha celular, não tinha videogame. Já existia até videogames, existia televisão, tudo, mas a gente era de origem humilde, né? Bem humilde mesmo. Então a diversão nossa era o quê? Futebol, caçar passarinho, ir pra lagoa, e futebol, e mais futebol campinho, rua de cima contra a rua de baixo, Moreno do Bahia, e aí vai. Então, e o Sevilla é isso aí, a gente... Desculpa estar estendendo aí, porque o Sevilla, o que acontece? Ele é um clube do bairro, do Inocop, né? Que os meninos lá, tem os meninos, inclusive meu filho, o David, aí tem o David, tem o João, o Curumim, o Xuxa, o Rafael, o Jean. Então os meninos, eles tinham em torno de 15, 16 anos, eles mesmos formaram o time. Eles formaram o time e começaram a jogar. Eles treinavam em umas escolinhas lá, mas não gostavam. Eles fizeram o time para eles jogarem. Se vira? Não tinha nome o time. Tá. O time não tinha nome. Né? Daí eles fizeram o time, começaram a jogar, daí entre eles lá ficaram discutindo como que ia ser o nome. Daí cada um dava uma ideia. Né? Aí vamos pôr Barcelona, daí nenhuma dava certo. Aí teve um lá que se jogou e falou, então se vira. Olha só, mano. Daí eu falei, nasceu se vira. Então vai ser se vira. Daí eles associaram o Sevilla ao Sevilha da Espanha. Foi isso que é a cor, Eu pensei a mesma coisa quando eu disse. Mas eles fizeram uma alusão ao Sevilla, né? Mas na realidade o Sevilla foi porque os caras se injuriam de dar tanta ideia, falaram, então se olha só, mano, que da hora, cara. Daí ficou o Sevilla, daí todo mundo gostou do Sevilla. E daí eles tinham um time entre eles, até então eu não estava.
Daí, como meu filho fazia parte desse grupo criador do clube, ele me chamou, falou, pai, você podia dar uma ajuda para nós lá? Eu já não estava jogando mais, porque já estava meus joelhos, minhas lesões aí me dando trabalho, né? Então, daí eu resolvi ajudar, porque eu sempre tive envolvido no futebol. Fui técnico do Vila Nova, nós fui campeão pelo Vila Nova de segunda divisão de Guarulhos. Que da hora, mano. Aí nós somos campeões. Então já tinha alguma experiência, já tinha dado aula de futebol na empresa, então devido a gente ter jogado futebol a vida toda, ter treinado em alguns clubes, né? Então eu já tinha uma prática, né? Então eu punha em prática aquilo que eu tinha aprendido. E meu filho me chamou para ajudar. Tal, daí comecei a ser técnico do time, daí eu não sei entrar pela metade no que eu faço. Sim, mano. Eu ficava no pé lá no cá, então quando eu entrei de verdade. Então, Intensamente. então daí comecei a reunir. No começo foi difícil. Você falou que só tem craques e tal, mas no começo foi muito difícil. E o time não é só do Inocop, né? Tem jogadores do Inocop e do Jardim Presidente Lula. Sim. E os meninos, desde pequenos, estudaram juntos. Né? O professor Márcio aqui é testemunha. Estudaram no Pratos, no Inocop 2, mas desde da escolinha lá do Inocop 2, lá da escolinha pré-escola. Pré-escola, né? Desde a pré-escola eles cresceram juntos. Eles já tinham 15, 16 anos, comecei a dar treino para eles, arrumar jogo, treino era no jogo, né? Sim, era no jogo. sim. E orientar, mas no começo era batendo cabeça e tudo. Aproveitando esse ensejo, né, esse assunto, eu sou jovem, mas eu já vejo a dificuldade de como gerir um time. Tenho uma vida pessoal, tenho uma empresa, né, a Efrata, que é chaveiros, carimbos em geral. Tenho minha família, sou cristão, tenho os cultos. E o senhor, que é uma pessoa experiente, vai saber responder essa pergunta. Como que o senhor consegue separar a vida pessoal com a vida do futebol, que exige tanto tempo? Fala um pouco pra gente também. É uma tarefa árdua, cara. É uma tarefa árdua, é difícil, mas... Bom, eu sou engenheiro civil, né? Vou dar um exemplo aqui. Quando eu estava na faculdade, estudando e tal, faculdade de engenharia civil, você acha que vai ficar fácil e nunca fica fácil, só piora. Só piora até o fim do curso. Do começo ao fim do curso é difícil, um curso difícil. E nós já estávamos no último semestre de faculdade. Então a gente tinha que fazer TCC, tudo. Um semestre antes a gente já queria começar a fazer TCC. Né? Daí os professores não deixaram, o coordenador do curso não deixou, falou, não pode, porque tem que ser... Poderia sim, mas eles colocaram mil empecilhos, daí tudo bem. Aí chegou no último semestre, a gente tinha que fazer o TCC. Os caras bombardearam a gente de trabalho, tinha que fazer estágio complementar, matérias complementares, fazer trabalhos e ainda tinha que trabalhar em cima do TCC e as provas, e ainda tinha as provas para fazer. Nós montamos uma comissão de alunos lá, fomos para cima, começamos a conversar com um dos coordenadores do curso, era nosso professor também. Aí nós falamos, como é que é? Nós temos que fazer o TCC, vocês estão bombardeando a gente de trabalho, de tudo, como é que nós vamos fazer? Eles viraram para a gente e falaram assim, a coordenadora do curso falou assim, se vocês não conseguirem assimilar o trabalho de vocês, a prova, TCC e tudo, então vocês não são engenheiros. Aquilo ali calou a nossa boca. Então tem que se virar. Eu ia falar isso, se vira. Não, então, mas respondendo a sua pergunta, não é uma matéria, não é uma tarefa fácil não, é muito difícil mesmo. Mas eu tenho já como que cultura minha mesmo, e eu aprendi com meu pai lá desde pequeno, eu trabalho com carteira registrada desde 13 anos de idade, mas antes disso eu já trabalhava, porque a gente tinha que ajudar em casa, tinha que fazer alguma coisa para ajudar em casa, porque, conforme eu falei antes, a gente era de origem humilde, né? Então tinha que ajudar. Então, isso daí me doutrinou bastante, né? Em saber separar as coisas.
E depois eu, no longo dos anos, fui tendo cargos de gestão, né? De gestor, de ser encarregado, de ser coordenador, supervisor, fui tendo esses cargos durante a minha carreira. Então você é obrigado a saber separar as coisas no trabalho. E eu sempre tive comigo uma coisa, né? Então eu nunca levei problema do trabalho para casa e não levava de casa para o trabalho. Porque isso tá? Não é uma tarefa fácil mesmo, mas eu tenho isso comigo, eu sei separar as coisas. Então você tem que saber, tem que dar um jeito, tem que dar um tempo para esse, um tempo para esse, um tempo para esse. Difícil é a patroa, né? Minha mulher é difícil, né? Mas ela é uma parceira, uma guerreira mesmo. Está comigo há 40 anos, são 34 anos de casado, mas juntos nós temos 40 anos juntos. Né? E ela sempre foi lado a lado comigo, é uma guerreira, né? Mas parabéns, guerreira! Pega no meu pé. Mas assim, o tempo todo. sempre foi assim. Só um momentinho.